TV aberta, programa Quality by Mara Cedro. Eu sou Charine Standen e hoje nós estamos aqui na PHD, que é uma empresa especializada em aparelhos auditivos, que atua no mercado há 40 anos, utilizando a mais alta tecnologia em aparelhos auditivos. Eles têm uma equipe de fonoaudiólogos e o nosso fundador vai nos recepcionar e vai contar um pouquinho da história aqui pra gente. Vamos lá? Olá, Marcelo, tudo bem com você? Vamos lá? Seja bem-vindo à PHD. Eu queria saber, nós viemos aqui para conhecer a sua empresa, nós sabemos já que ela atua há 40 anos no mercado e a gente quer conhecer a sua história. Pois não, vamos entrar? Vamos lá, gente. Vamos lá, por favor. Aqui é a nossa recepção, uma salinha de convivência para que as pessoas fiquem bem à vontade. É muito importante que as pessoas se sintam à vontade aqui, né? É um ramo diferente, é uma loja diferente. Uma loja normal, as pessoas entram porque elas querem comprar alguma coisa, né? Um centro auditivo é um pouco diferente. Ninguém passa na rua e fala assim, oba, vou comprar um aparelho auditivo. Verdade. Né? Isso não existe. Então as pessoas vêm aqui e nos procuram porque normalmente as pessoas estão com alguma dificuldade ou com algum parente em dificuldade, e a deficiência auditiva é uma deficiência que traz muitas dificuldades para a vida da pessoa, como isolamento, depressão e outras coisas que vêm junto com isso, né? Então são coisas assim bastante sensíveis que envolvem não só a pessoa, mas toda a família. E vocês têm aqui uma equipe de fonoaudiólogos que faz todo aquele atendimento inicial. A partir do momento que o paciente chega aqui, ele já começa com todo o atendimento, toda a atenção, todo o cuidado. Sim. O paciente chegando aqui, normalmente ele vem muito por indicação dos profissionais médicos, dos profissionais fonoaudiólogos. Os próprios clientes indicam muito para a gente, né? Eventualmente, gente que passa na rua, nas nossas lojas. Mas assim, o paciente chegou aqui, o nosso trabalho é fazer com que ele se sinta bem, seguro, em casa, para a gente poder iniciar o processo. Então, todo o nosso processo começa na recepção. Você tem que ter uma recepcionista que saiba falar bem, que saiba explicar, recepcionar essas pessoas. Muitas têm muita dificuldade de ouvir o mínimo. Então, assim, você tem que ter toda uma habilidade e um ambiente preparado para receber as pessoas. É o que nós temos aqui, né? Então, depois de passar pela recepção, faz uma triagem e tal, aí sim ela vai para a fonoaudióloga, né? Que normalmente esses pacientes já trazem o exame de audiometria pronto, ou seja, a gente já sabe mais ou menos qual tipo de perda auditiva que esses pacientes têm. A partir daí a gente vai fazer a indicação do aparelho, a pessoa vai testar, vai levar para casa, vai testar gratuitamente, não vai pagar nada por isso, nem pela consulta. E assim, o que a gente quer muito é que o paciente esteja bem. Por isso que a gente fala assim, pô, mas quem que faz a venda aqui? Cadê o vendedor? Eu não tenho vendedor. A gente não tem, não teve e não vai ter. E o porquê não? Porque o nosso objetivo é fazer com que o paciente esteja bem. Quando o paciente está bem, é o caso da dona Miriam. Quando o paciente está bem, ele é bem adaptado desde o início, que esse é o nosso foco. Desde o início acertar na indicação do aparelho e que o paciente esteja muito bem, eu não preciso vender nada para ele, ele vai comprar. Então, se você faz um trabalho de excelência, que é o que nós fazemos aqui, que é colocar literalmente o paciente no colo em todos os sentidos, fazendo ele se sentir bem, um atendimento diferenciado, um acompanhamento diferenciado, ele vai comprar o aparelho, vai ficar feliz, satisfeito, e nós também. E mais, eu brinco que aqui, a gente com o paciente é um casamento sem direito ao divórcio. Isso mesmo. Nem separação. Porque a nossa expectativa é que ele comprou um aparelho, daqui a 3, 5, 10 anos ele compra outro aparelho, traga seus amigos, seus familiares que precisam, e a gente vai estar sempre junto. Por isso eu falo, casamento sem divórcio. Então, assim, a gente tem um zelo muito grande pelo paciente. Tanto é, para finalizar, que a gente acompanha os nossos pacientes durante 18 meses, todos os meses, com alguma coisa que deve fazer uma limpeza do aparelho, uma troca do molde se usar molde, revisão da programação, enfim, tudo que é necessário para que a pessoa esteja sempre bem com o seu aparelho. E quando os pacientes não chegam, por exemplo, com audiometria, que você falou dos casos que eles já vêm com a indicação médica, aí você também tem a equipe que faz todo o atendimento inicial, né? Sim. Se precisar, nós vamos fazer todo o atendimento, todos os exames necessários. Mas normalmente hoje,
Vamos dizer que 90% dos pacientes chegam aqui com o exame pronto. E aí depois você ainda tem 18 meses para poder acompanhar esses pacientes a partir do momento Nós que vamos eles acompanhar, já colocam... eu digo assim, o programa de acompanhamento é 18 meses. Certo. Isso não quer dizer que no 10º ano a gente não fala com mais ninguém. A vida continua e a gente vai continuar dando suporte, continuar dando atendimento, sempre. Você é o fundador da PHD. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Não é uma história tão recente, né? Eu já estou nesse segmento desde 1988, portanto são 33 anos, indo para 34 anos agora. Iniciei minha carreira numa outra empresa internacional, que a gente começou assim muito pequenininho, menor do que é a PHD hoje. E eu saí de lá em 2016, depois de praticamente 28 anos, né? Fiz uma carreira muito longa nessa empresa e a gente tornou essa empresa uma das maiores do Brasil, né? E em 2016 a gente acabou vendendo a empresa para o nosso próprio fabricante e saí do mercado por 2 anos, né? Nesse período a gente trouxe muitas inovações para o mercado de aparelho auditivo, né? Então, por exemplo, a fonoaudióloga, por exemplo, nos anos 80, final dos anos 80, etc., ainda, claro, já existiam as fonos, né? Mas não existiam as fonos dentro dos centros auditivos. As empresas, normalmente, era o famoso vendedor de mala que... Só faziam as vendas, né? Eles só não se adaptava ao aparelho. Você pegava um aparelho, colocava na pessoa e tchau e bênção, né? A partir daquela época a gente começou a ter o fonoaudiólogo dentro da nossa empresa na época, fazendo o atendimento do paciente, fazendo uma coisa diferente do que se fazia na época, né? E uma outra coisa que a gente começou a fazer também é um trabalho mais próximo à classe médica e fonoaudiológica na busca de novos produtos, novas tecnologias, inovações de atendimento. Então a gente fez várias coisas assim, vários processos muito diferenciados. A gente criou uma rede de representante totalmente profissionalizada, né? Então a gente assim desbravou, né? E trouxe muita coisa nova para esse mercado lá atrás, que é o que as empresas hoje fazem. Tem o fonoaudiólogo, tem o profissional que visita o médico, tem o trabalho junto ao paciente. Você acabou inovando, né? E trouxe isso para o mercado. A gente inovou muito naquela época. Tem uma rede de distribuição, ninguém tinha aquilo. A gente começou a desbravar o Brasil. Em 2016 eu saí, fiquei um tempo sem poder trabalhar. Quando eu vim com a ideia de montar a PHD, a ideia é exatamente essa, buscar uma nova, não digo uma revolução, porque eu acho uma revolução muito difícil de você fazer hoje, mas de trazer coisas novas, inovações, né? Então, assim, a gente já começou por trazer um ambiente que trouxesse mais conforto, né, para o paciente, né? Uma forma de ter... O que a gente percebe, assim, a grande reclamação de quem usa aparelho auditivo é que depois que coloca o aparelho, eles se sentem abandonados. E então a gente ouve muito falar do paciente, acho que vocês já ouviram falar, eu já cansei de ouvir falar, que é o aparelho de gaveta. Que a pessoa compra, usa 1 mês, usa 2, depois deixa de usar, porque incomoda, porque não teve assistência, porque comprou o aparelho errado. Eu tenho até na minha família isso. Então, e o aparelho vai para a gaveta. O aparelho e ele está lá na gavetinha. O meu trabalho aqui, o nosso trabalho aqui com a nossa equipe, é exatamente fazer com que isso nunca ocorra. Eu tenho um compromisso aqui de ter o cliente 100% satisfeito. Se não tiver, precisa devolver o dinheiro, precisa devolver o... Eu faço, não tem problema. Graças a Deus não aconteceu. Mas se precisar, eu vou fazer. Porque o objetivo aqui é que o paciente esteja 100% satisfeito. Por isso, o plano de 18 meses, que eu não conheço nenhuma empresa que faz 18 meses de acompanhamento sem nenhum custo para o paciente. Os consertos, eu não conserto. Você vai falar, pô, esse cara é picareta, conserta? Não, eu troco. Eu troco. Se o aparelho der um problema, a gente troca o seu aparelho. Igual tem aquela empresa de telefone, que eu não vou dizer a marca aqui, que faz isso, né? A gente troca para que exatamente assim, como é que uma pessoa que usa aparelho, porque eu também sou usuário de aparelho auditivo, talvez vocês não tenham percebido, mas eu sou usuário de aparelho auditivo. É imperceptível mesmo, não? Como é que você vai falar para a pessoa? Olha, vai demorar 5 dias para te fazer o orçamento e mais 10 dias para o conserto. Como é que você fala isso para um cara que usa aparelho? Como é que... então você vai ficar 10 dias fora do ar, tá bom? Fala assim, daqui a 20 dias você volta. Imagina eu virar para você e falar, imagina você ter um outro problema qualquer. Você vai ficar 10 dias sem perna.
realmente. Não, é inviável. É um outro tipo de cuidado que a gente precisa ter, né? São coisas que hoje em dia não dá para aceitar, né? Então, assim, não só porque eu uso o aparelho, sou filho de deficiência auditiva, inclusive, mas assim, não dá. Então, assim, se a gente tem um problema com o paciente, com o produto, é um produto eletroeletrônico, pode acontecer. É raro de acontecer hoje em dia, mas acontece. A gente imediatamente coloca um outro aparelho e, se for necessário, o aparelho é trocado. A gente sempre procura participar do momento que estiver acontecendo ali, de um paciente, de um familiar e tal. Então a gente tem uma coisa de relação com o paciente aqui super humanizada, né? A gente gosta das pessoas, né? E a gente quer que as pessoas gostem da gente também. Que ela venha aqui e se sinta na casa dela, senta no seu sofá ali. É um ambiente diferente, né? Mas é um ambiente que as pessoas precisam estar bem para que a gente possa fazer bem o nosso trabalho também. O setor de tecnologia, não só do aparelho auditivo, mas em tudo, ele se desenvolveu de uma velocidade absurda, né? E eu acabei encontrando essa empresa americana que fabrica os nossos produtos, né? Ela é bastante conhecida, e a gente conseguiu assim fazer esse produto com o nosso nome, com o nome PHD. E assim, são produtos de altíssima geração. Então você tem hoje o aparelho que vai do X, né, um produto mais barato, até o topo aqui. Eu optei, nós temos aqui só os produtos de alta tecnologia, ou seja, todos os aparelhos da PHD são recarregáveis, não tem pilha. Eu não vendo mais aparelho com pilha. E só vendo aparelho com inteligência artificial. Aí você vai falar, por que o aparelho precisa ter inteligência artificial? Por várias razões. Uma delas, por exemplo, o seu aparelho saber reconhecer na segunda vez que você vai no mesmo lugar, que você está indo no mesmo lugar. Então ele já pode regular sozinho para aquele ambiente. Pode isso, gente. Né? É muito maravilhoso. Se você pegar o aparelho, por exemplo, que é o aparelho que a gente tem, o top de linha, é um aparelho que faz tradução simultânea de 27 idiomas. Né? Se você tiver uma queda, ele vai avisar os seus parentes imediatamente. Ele conecta com o seu carro, ele conecta com a Alexia, ele conecta com o Waze, ele conecta com o Spotify. Então, assim, é um aparelho totalmente humanizado, né? E traz assim uma série de benefícios para as pessoas. Porque o aparelho auditivo, esse tipo de aparelho auditivo que a gente está trabalhando hoje, que é o de inteligência artificial, ele traz uma coisa de cotidiano. Né? Então, antigamente o aparelho auditivo, você tinha que se adaptar ao aparelho auditivo. E era aquilo, era um amplificador, você regulava o grave e o agudo com chavinha, aquelas chavinhas antigas de relojoeiro, e acabou. Hoje em dia não, o aparelho se adapta a você. Né? Então, desde o software que a gente usa, o equipamento que a gente usa, as medições todas que a gente faz, são para que o aparelho seja adaptado para você e para as suas condições de vida. Na verdade, o aparelho é que vai se adaptar à pessoa, ao paciente. Exatamente. Então, assim, além disso, os aparelhos hoje carregam uma série de benefícios, vamos chamar assim, ou de acessórios dentro dele, que são coisas do cotidiano, que facilitam a vida das pessoas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu gosto de fazer esporte. Eu sou uma pessoa que corro 2, 3 vezes por semana, né? Já fiz tanto isso na minha vida, né? O meu aparelho auditivo, ele marca a distância que eu corri, a que velocidade que eu corri, quantas calorias eu queimei. Olha isso, é né? surpreendente. Qual como é que fala? A altimetria que foi feita. Não sei se você sabe, mas está comprovado hoje que a deficiência auditiva nas pessoas que não usam o aparelho, independente da idade, ela causa e acelera o processo de demência, Alzheimer, esclerose e várias outras doenças neurológicas. Isto é hoje comprovado. Então, se você tem uma perda auditiva, por menor que ela seja, ou alguém da sua família, o quanto antes você procurar ajuda, é melhor para você e para essa pessoa. Porque com certeza vai trazer não só a perda auditiva, o isolamento e a depressão, mas várias outras coisas. E tem que lembrar que o aparelho auditivo hoje não é um treco feio que você põe atrás da orelha, que só serve para amplificar. Não. Ele tem como eu falei, né, ele tem uma série de coisas do cotidiano que vão fazer com que você que usa o aparelho tenha condições, às vezes, até melhores do que quem não usa. E aqui,
eu só aceito se o cliente sair daqui 100% satisfeito. É assim que eu sempre funcionei e é assim que funciona o PhD. Então o cara tem que sair daqui feliz e satisfeito, como eu espero que a dona Miriam saia daqui. Aliás, eu tenho certeza que ela vai sair. E se ela não sair, quando ela voltar, nós vamos fazer tudo o que for possível e impossível para que ela fique bem e satisfeita. Aí fala, puxa, mas a minha mãe não consegue mais vir aqui, é muito longe para ela estar velhinha. Não tem problema, eu vou na sua casa. Tem uma fonoaudióloga, tem um carro para isso, todo equipado, com todos os equipamentos para poder fazer o atendimento em casa ou dentro de um hospital, ou seja lá onde for. Eu acho que você também, usando o aparelho, você também consegue ter essa visão, né, tão diferenciada para cada um que vem te procurar aqui na empresa, né? Eu vou contar uma coisa para você. Eu sempre tive esse cuidado. Eu tenho uma história dentro da minha família, com um pai que era deficiente auditivo, que usava aqueles aparelhos antigos, aquele negócio que era horrível, né? Eu comecei a trabalhar jovem ainda nesse setor, eu tinha 24 anos, né? 23, 24 anos, e minha mãe é fonoaudióloga, sempre cuidou disso, tinha uma clínica bem conhecida aqui em São Paulo. A minha irmã é fonoaudióloga, uma das minhas irmãs. Então, assim, a gente sempre tive envolvido com isso, com pessoas com dificuldades auditivas, né? Faz parte do meu meio de amigos e etc, né? Então, assim, não mudou, sabia? Não mudou, porque eu sempre me preocupei muito com isso. O que mudou, sim, a percepção da perda auditiva e o que ela aflige, o que acontece no dia a dia, né? Algumas coisas assim que essa percepção que eu te contei do restaurante, por exemplo, eu não conseguia ter antes, né? Hoje eu tenho, mas ela não mudou a minha forma de ver ou de trabalhar, porque eu sempre tive as mesmas preocupações. E aqui vocês estão super bem localizados, né? Sim, nós estamos na Tabapuã, onde a gente está agora, Tabapuã 649. Nós estamos no Paraíso, na Conselheira Eliseu Guilherme, e em Moema, na rua Normandia, que é a rua do Natal, que você já deve ter as casinhas normandas, número 91, né? Em breve em vários outros lugares, e já temos alguns distribuidores pelo Brasil. Então você já tem algumas lojas que estão para inaugurar também, né? Sim, mas eu não vou contar ainda. Eu pensei que já ia contar. Na próxima entrevista a gente fala disso. Olha, com certeza eu vou vir aqui cobrar, hein? Mas eu quero ver mesmo, eu quero que você venha mesmo. Olha, eu gostaria que você mandasse, então, um recado para os nossos telespectadores, para a Mara Cedro. E realmente a gente está aqui, estou muito feliz, muito honrada mesmo de conhecer todo esse trabalho. Olha, a minha mensagem final, eu vou falar uma coisa muito importante, que eu falaria para um amigo meu, falaria para um parente meu, né? Tem coisas que a gente vai comprar que tem preço, e a gente vai lá para olhar o preço. Tem 500, eu vou comprar um tênis, tem tênis X, tênis Y, tênis H, qual que tem, é tudo igual? É igual. Qual que é o preço? Bom, eu vou comprar esse aqui que é mais barato. Não faça isso com a sua audição. A perda auditiva, você sabe disso, é uma das coisas mais sérias que tem. Se você não tiver um bom produto, mas muito mais do que o produto, um bom atendimento, um bom acompanhamento, uma boa adaptação, você vai ter problemas. Então, quando você for comprar um aparelho auditivo, sim, olha o preço. Aqui na PhD a gente tem todos os preços. A gente tem mais do que só o preço. A gente tem mais só que o produto com tecnologia. A gente tem atendimento profissional e humanizado e um acompanhamento que você vai ter para sempre enquanto você usar os nossos produtos, que eu espero que seja para sempre. Obrigado. Se você quer a experiência de viver melhor, gente, procura aqui a PhD, aqui com o Marcelo Vasconcelos, que nos recebeu com todo carinho e atenção para o programa Quality by Mara Cedro. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado a você, eu que agradeço. Obrigado, gente. Fique à vontade, dona Miriam. Pode se sentar aqui, por gentileza. Eu sou a Paloma, tá? Hoje vou fazer o atendimento da senhora e sou a fonoaudióloga aqui da unidade do Itaim. Vou conversar com a senhora um pouquinho, vou fazer algumas perguntas para a gente entender como que surgiu essa perda, quanto tempo. Eu vou perguntar tudo e a senhora vai me respondendo, tá bom? Então vamos lá. Me diz um pouquinho, quando foi que surgiu essa perda?
estava chovendo, então eu não sei se foi um trovão, se foi um raio que caiu no quintal de casa, e depois disso eu notei que eu tinha perdido essa audição. E essa percepção de ter a audição ter diminuído, foi apenas de um lado? A senhora percebeu que foi os dois? Como que foi? Não, eu percebi que seria mais um lado, porque como foi uma coisa assim à tarde, eu não sei se é porque eu estava recostada vendo a televisão. Uhum. Então, quer dizer, quando eu estava recostada, não teve problema, mas o que estava livre, né, foi o que ficou mais afetado. Uhum. Tá. E antes desse episódio que a senhora me contou, a senhora ouvia bem, não tinha nenhuma queixa? Não tinha problema nenhum. Tá. A senhora nunca tentou o aparelho antes? É a primeira vez que vai tentar o aparelho? É. Primeira vez. A senhora já me trouxe o seu exame aqui, eu já analisei e realmente bate exatamente com o que a senhora me diz. Não mostra nenhum quadro de infecção, então a gente consegue escolher, a gente tem mais opções de escolha para o aparelho auditivo, tá bom? Como um lado tem uma perda maior do que o outro, eu vou dar uma sugestão para a senhora de um aparelho e vou te explicar, tá? Como que funciona, tá bom? É esse modelinho aqui, ó. Aqui no seu lado direito é possível usar uma oliva. Já no lado esquerdo nós vamos precisar trabalhar com micromolde, porque a senhora precisa de uma potência mais forte do outro lado, tá bom? Então a gente coloca um receptor mais forte, compatível com a sua perda, tá? E aí a senhora vai precisar apenas colocar no carregador, a senhora encaixa ele aqui nesse espaço, ele vai carregar. E ele é recarregável de quanto em quanto tempo? A senhora coloca ele para carregar todos os dias à noite. Isso, tá? A senhora usa ele o dia todo, sem nenhum problema, tá bom? Agora eu vou colocar o aparelho desligado na orelha da senhora, tá? E aí depois é que eu vou ligar para fazer a outra parte do teste. Tem algum desconforto nesse meio tempo que tá ligado? Não? Deu para notar os 3 tons, né? O segundo é o melhor. O outro é muito alto. E o primeiro é baixinho, não é? O primeiro dá para ouvir, mas ele já vai baixinho. Isso, mas é isso mesmo. Agora a senhora pega e encaixa dentro lá do ouvido, do buraquinho aqui, ó. E tá certo? Sim? Tá certo. Encaixou, a senhora vai com o indicador empurrando. Nós acompanhamos a consulta da dona Miriam com a fonoaudióloga Paloma, onde ela fez o teste do aparelho, foi feito todo o exame para que identificasse qual tipo de aparelho que ela ia utilizar. E eu quero saber dela como que ela está se sentindo agora de aparelho novo. Eu estou me sentindo muito bem, estou ouvindo melhor, mais nítido, né? Estou me sentindo à vontade. Nem parece que eu estou com o aparelho no ouvido. E o atendimento? O que a senhora achou do atendimento aqui do pessoal? Excelente. Realmente, eles tratam com muito carinho, com muita atenção, sabe? Preocupados com estar ouvindo, ruído. Estou me sentindo muito bem. Nós acompanhamos a consulta dela e realmente é um cuidado, é um carinho, uma atenção, desde o momento que ela chega na porta até os exames específicos, né? E o teste que ela acabou fazendo para poder escolher o tipo de aparelho. E agora a senhora também vai ter um acompanhamento ainda para poder monitorar o seu aparelho. Sim, vou ter um apoio deles, né? Acompanhando a adaptação ao aparelho e tudo mais. Então quer dizer que agora a senhora está saindo feliz? Agora estou saindo contente. Tá certo. De ouvir melhor, né, o som, o ruído, tudo mais, eu acho que isso é vida, né? E é isso que nós estamos precisando, ouvir bem. É qualidade de vida, né? Estou saindo daqui satisfeita, porque estou ouvindo normal, estou ouvindo tudo, sabe? E bem nítido. Então isso me deixa feliz. Tá certo. Muito obrigada, então, mais uma vez. Eu estou aqui com o Alberto e a mãe dele é uma das pacientes aqui do PHD e ele vai falar um pouquinho para a gente como que é a experiência, né? Como que está sendo o cuidado, a atenção que ele recebe aqui. Ele vai nos contar como tem todo esse tratamento que ela está fazendo aqui com eles. Hoje ela está vindo por uma avaliação, né? Uma consulta de avaliação
Mas ela está bastante satisfeita porque reintegra socialmente a pessoa. Minha mãe tem 87 anos, então o que acontece? Você ouvindo menos, você acaba se comunicando menos, vendo menos televisão, que é um dos programas preferidos. E aqui tem um aparelhinho, que esse que é muito interessante, que você manda o sinal direto para o ouvido dela. Como que ela está vivendo agora? Eu acho que muda radicalmente, né? Porque você sai um pouco daquela situação de enclausuramento e começa a se abrir, né, para o mundo. É o que está acontecendo com ela. Então, e você recomenda aqui, então, a PhD para as pessoas que precisam, né? Que estão passando por essa experiência? Não, sem dúvida. Aqui a gente foi muito bem atendido, desde a entrada da recepcionista, a especialista, a técnica, o dono, todo mundo. A gente teve um atendimento aqui realmente muito, muito bom. Tomamos um cafezinho gostoso. Então, é um lugar realmente que se sente em casa. E o mais importante, né? Fazer ela voltar ao convívio social. Ela tem agora uma qualidade de vida que ela tinha perdido, né? Isso, exatamente. O objetivo é esse, é ela voltar a ter uma integração com as pessoas que ela estava cada vez mais. Quando você tem uma falta de audição, acontece isso, você começa a se enclausurar. Muito obrigada. Ficamos aqui, então.